Olá, estamos aqui mais uma vez, agora vamos encerrar a disciplina. Esse será o nosso último módulo, que vai abordar sobre as epístolas, né, e Apocalipse. Será a última unidade do panorama do Novo Testamento. Eu espero que até aqui você tenha sido orientado de forma objetiva, né, acerca dessa disciplina. Como nós falamos desde a primeira unidade, não tem como nos aprofundarmos, porque os vídeos, eles são apenas chamadas para sistematização do conhecimento, para dar algumas breves orientações acerca do estudo do Novo Testamento. Mas não se preocupem que vocês irão se aprofundar, né, nessas epístolas aí dentro do curso pleno em teologia, ok? Então nós iremos passar para vocês aqui, conforme o slide, o que nós iremos estudar nessa última unidade, na parte 4. Né? Vamos falar sobre as principais epístolas paulinas, as primeiras epístolas paulinas, as epístolas paulinas da prisão e as epístolas pastorais. Ao todo, o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. Alguns consideram 14, porque conta também com Hebreus. Mas nós vamos colocar aqui Hebreus ainda como uma epístola anônima, para esclarecimento. Né? Então, nós vamos ter Hebreus, epístolas católicas, que são epístolas chamadas universais ou gerais, e por último, fechando o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Vamos nos situar mais uma vez aí na linha do tempo bíblica. O slide vai mostrar para vocês que no período dos apóstolos ainda continua sobre a dominação dos imperadores romanos, certo? E na Judéia, na Palestina, nós temos aí outros imperadores também colocados por Roma. Então, no geral, ainda os imperadores, os Césares ali na dominação. No próximo slide, nós vamos falar sobre um pouquinho das epístolas de Paulo e a redação de cartas no mundo greco-romano. Então, esse gênero que nós estaremos vendo agora, né, é um gênero que chamamos de epístola. Por quê? Porque há características específicas de uma carta. Né? Então, no mundo greco-romano, as cartas particulares contavam em média com quase 90 palavras, mas as cartas do apóstolo Paulo eram muito maiores, né? Elas contavam desde 335 palavras até 7.001 palavras em Romanos. Né? As epístolas de Paulo são várias vezes maiores do que as cartas médias da antiguidade. Então, como os papiros eram folhas, né, pequenas, e as cartas do apóstolo Paulo eram enormes, então ia se colando uma folha a outra e fazendo um rolo dessas epístolas. Né? Então, Paulo ele foi o inventor dessa nova forma literária que nós chamamos de epístola. Uma novidade por ser uma carta muito prolongada. Não era um bilhete nem uma simples carta, era uma epístola. E também ela tem uma natureza teológica e doutrinária. A ordem de apresentação das epístolas, segundo aí o nosso slide, né, as epístolas paulinas, em nosso atual Novo Testamento, depende das dimensões, né, a começar de Romanos, terminar pela mais curta, Filemon, com exceção aí de 1º e 2º Timóteo e Tito, que interrompem o arranjo imediatamente antes da epístola de Filemon. Haveremos de considerar as epístolas de Paulo na ordem cronológica. Nós vamos falar aqui da epístola de Paulo na ordem cronológica, em que foram escritas, para que a gente tenha um entendimento sistemático, né, dessa escrita. Nós vamos ver aqui no próximo slide a biblioteca do apóstolo Paulo na ordem cronológica. Então, nós vemos ali as primeiras epístolas que foram escritas, Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e até a última, que foi a epístola pastoral, 2 Timóteo. Então, Gálatas começou a ser escrita em 49 depois de Cristo, bem antes, né, do Evangelho de Marcos. E Timóteo termina ali em 64 a 68 depois de Cristo, conforme vocês estão vendo aí no slide. Eu entendo, como você é um aluno de teologia, você já deve saber, né, quantos livros compõem o Novo Testamento, que são 27 livros. Então, quando a gente
é menor, que tem um discipulado, que entra na igreja ou que já nasce num lar cristão, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é essa sequência, né, dos livros da Bíblia, tanto do NT como do Novo Testamento. Isso é importantíssimo, porque a gente pode manusear de forma melhor para estudo, ok? Então, nós vamos passar agora para o próximo slide. Nesse próximo slide aqui, nós vamos ver as primeiras epístolas do apóstolo Paulo. Quais são? Gálatas, que é uma epístola contra os judaizantes. 1 Tessalonicenses, que fala sobre congratulações e conforto. E 2 Tessalonicenses, que fala sobre a correção, sobre a segunda vinda de Cristo. Nós vamos passar agora para uns quadros, né, bem objetivos sobre essas epístolas. Então, vocês vão acompanhar aqui slide por slide. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler apenas algumas partes mais importantes desses slides. Então, nós vamos ver aqui no quadro que vocês veem aí, nós vamos ver a carta, o autor, o destino, o ano, o motivo da carta, os temas centrais e o versículo em destaque de cada carta dessa. Por exemplo, Romanos, né? A gente sabe que o autor de todas elas é o apóstolo Paulo, então não vou repetir o autor, né? A epístola de Paulo aos Romanos, né, ela foi escrita entre 57 e 58 depois de Cristo. Qual foi o motivo da carta? Por causa das divisões entre judeus e gentios. Mostra que a fé em Jesus, né, que somos um, mostra que o ato de Deus vale para a salvação de todos. A carta trata de um Deus que toma as pessoas justas para que possam viver com Ele e de acordo com a sua vontade. Qual é o tema central? Justificação. Foi a carta, né, que deflagrou a reforma protestante com Lutero. Quando Lutero se deparou com aquela tradução que o justo viverá pela fé, então aí ele tomou posse dessa palavra e fez valer, dando ali início ao pontapé inicial da Reforma Protestante, que agora estamos comemorando 500 anos de Reforma Protestante. Glória a Deus por isso, né? Nós temos 1 Coríntios aí, que foi escrita à igreja em Corinto, tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios foram escritos para a igreja que estava lá em Corinto. E qual foi o motivo dessas cartas? Paulo escreveu a carta estando em Éfeso e foi um escrito motivado por causas atuais, que trata do comportamento cristão da igreja que tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo havia poucos anos. Fala muito em comportamento, as epístolas escritas a Coríntios, né? Questão de ética, a questão da imoralidade na igreja, comportamento dos cristãos, fala do culto, fala dos dons, fala de tudo isso, tanto na primeira epístola aos Coríntios como a segunda epístola, né? Qual é o tema central? Unidade, moralidade, vitória sobre a tentação, promessa de Jesus, ceia do Senhor, matrimônio, celibato, Espírito Santo. Já em 2 Coríntios, nós temos autoridade apostólica, nova vida em Cristo, estado intermediário, oferta a Jerusalém e sacrifício. No próximo slide, nós vamos ver Gálatas, Efésios e Filipenses. O mesmo autor, o apóstolo Paulo, sem dúvida, a tradição aceitou essas epístolas todas como sendo do apóstolo Paulo, apesar de que ele ditava suas cartas, mas ele fazia questão de assinar ao final de cada carta. Como lá em Gálatas ele disse com grande letra, né, assinei essa carta. Existiam os amanuenses, que eram profissionais da época, que escreviam as cartas eram ditadas e esses amanuenses, eles escreviam as cartas. Inclusive as cartas enormes, o apóstolo Paulo, ele ditava. Então, Gálatas foi escrito para quem? Para as igrejas na Galácia do Norte, cerca de 55 depois de Cristo, certo? Qual era o motivo da carta? O motivo da carta é porque muitos judeus se converteram ao evangelho e eles estavam ali titubeando entre a lei e a graça. Então, o apóstolo Paulo, qual foi o motivo da sua escrita? Para que os cristãos entendessem que a salvação é exclusivamente pela fé. Inclusive, a lei aponta para a fé. E a Bíblia diz também que o fim da lei é Cristo.
Então, se acredita em Cristo, se aceitou Cristo, você já cumpriu toda a lei. Era isso que o apóstolo Paulo queria falar aos Gálatas. E ele até falou que se outra pessoa anunciar o evangelho diferente desse, seja anátema. E qual é o evangelho diferente daquele que o apóstolo Paulo ensinou? Era o evangelho dos judaizantes, que estavam ali tentando fazer com que aqueles cristãos voltassem às suas práticas antigas. Então, se aceitou o evangelho, a nova criatura, agora vai viver a luz do evangelho, vai viver a luz de Cristo. E a carta de Paulo aos Efésios, né, foi escrita à igreja em Éfeso, mais ou menos 61 a 63 depois de Cristo, certo? Foi escrita por quê? Por conta das divisões que haviam entre os judeus e gentios. Mais uma vez aí, falando dos judeus e gentios. E lá em Efésios, né, o apóstolo Paulo fala sobre essa barreira, que Jesus veio quebrar essa barreira da separação que havia entre judeus e gentios. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando iniciava suas cartas, ele sempre colocava: eu, Paulo, servo, doulos, servo escravo, chamado para ser apóstolo. Então, Paulo, ele sabia qual o seu chamado. Então, ele sabia a sua identidade em Cristo. Ele não foi chamado para ser um ancião, para ser um pastor, mas ele foi chamado para ser apóstolo. E pelo que sabemos biblicamente, Paulo foi o último dos apóstolos. Hoje não existe apóstolo na mesma proporção, medida, chamado que havia no tempo dos apóstolos. Existe apenas o título, ou existe apenas o perfil, ou a missão. Então, o apóstolo, ele era enviado a ensinar o evangelho, a fundar igrejas. E a missão do apóstolo Paulo era essa, principalmente entre os gentios. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele escreve entre 61 e 63 DC. E qual é o tema central da carta? Justiça, humildade, gratidão pelo envio de uma oferta em dinheiro, a paz que vem do Senhor Jesus Cristo, conhecer ao Senhor, e falava também sobre as heresias. Aí o slide está bem direitinho, você vai perceber. Então, vamos ver agora rapidinho, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses foram escritas, não é, no mesmo período de Gálatas. Então, elas foram as primeiras epístolas do apóstolo Paulo, certo? 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, elas foram escritas para a igreja de Tessalônica, como diz o nome da carta, em mais ou menos 51 depois de Cristo. Isso antes do evangelho de Marcos, cronologicamente falando, certo? Qual era o motivo da carta? Orientar a igreja, não é, acerca da parousia, da vinda do Messias. Como seria essa vinda? Como seria esse arrebatamento? O tema central da carta é o quê? O regresso de Cristo, o arrebatamento, a perseguição. Eles viviam nesse período como o Senhor Jesus fosse voltar nesse período, mas ainda não. Então, a igreja, ela estava amplamente, né, vivenciando o momento do já e ainda não da volta do Senhor Jesus. Vamos ver aqui no penúltimo slide acerca desse gráfico das cartas. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas pastorais. Então, elas foram escritas aí para pessoas específicas. No caso aqui de 1 Timóteo, foi escrita mais ou menos 64, 65 depois de Cristo. E qual era o motivo da carta? Animar Timóteo. Ajudá-lo a dizer: Timóteo, não precisa se exercitar tanto no físico, né? Porque para pouco aproveita esse exercício. Mas cuida de ti, cuida da mensagem, vive a piedade. Essas coisas necessárias hoje para os líderes das nossas igrejas, certo? Reconhece o teu chamado, ok? Qual o tema central dessas cartas? A sã doutrina sobre os bispos, sobre os diáconos, sobre os jovens, os idosos, as viúvas, tudo conselho acerca de como se deve liderar uma igreja, como o Timóteo era um líder aí da igreja. 2 Timóteo, já o tema central era a eleição divina, a inspiração das escrituras. Já Tito, né, qual foi o motivo da carta? Uma das 3 cartas pastorais, uma carta escrita para dar orientação ao pastoreio da igreja, a despeito também de Timóteo. Certo? Agora, no último, vamos ver aqui Filemon, que foi escrito 60 a 64 depois de Cristo. Qual foi o motivo dessa carta? Ele escreve o apóstolo Paulo porque ele vai interceder por Onésimo. Quem era Onésimo?
o escravo fugido de Filemon que Paulo conduziu a Cristo, né? Paulo manda de volta ao dono e oferece para pagar a dívida de Onésimo e pede que Filemon o aceite como irmão do Senhor. A carta ajuda o cristão a agir rompendo com estruturas sociais injustas, colocando em prática a fé em Jesus Cristo. Então, nós vemos aí que apesar de Paulo ser um líder, um apóstolo, salvo e liberto, ele aconselha Onésimo a voltar para o seu Senhor, porque Paulo, ele aceitava a hierarquia, né, que é totalmente bíblico. Tema central, agradecimentos, orientações, ética baseada na fé em Jesus Cristo. Então, percebemos aí nas epístolas, na comparação dessas epístolas, uma visão geral, que você pode se aprofundar a partir da leitura, tomando como base principal, né, para a sua vida cristã, né, para os seus estudos, o seu aprofundamento, que esse vídeo, que esse estudo do livro, do panorama ou da Bíblia não seja apenas para você concluir e ter um diploma no final, mas que seja para a tua própria vida, que é importantíssimo, né? A Bíblia, ela tem essa função, transformar vidas, né? Então, nós vamos ver aqui, após as epístolas de Paulo, vamos ver Hebreus. Hebreus, o tema central é Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Então, muitos colocam essa autoria de Hebreus para Paulo, mas alguns não aceitam que essa teoria seja de Paulo por conta da estrutura da própria carta, né? Mas qual é o propósito dessa carta? Ele exibe a superioridade de Cristo sobre todo aspecto e sobre todo herói da religião revelada no Antigo Testamento, que foi de impedir que os leitores originais da epístola se revertessem para o judaísmo. Em seguida, nós temos as epístolas católicas ou gerais, né, que é Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, são epístolas consideradas gerais. Ao fim, temos Apocalipse. Apocalipse é um livro da revelação. É um livro recheado de simbologias, de metáforas, que todo cristão tem que ter o cuidado na leitura e na interpretação. Então, eu não posso pegar esse livro, o Apocalipse, que é um livro de difícil interpretação, e querer interpretá-lo ao meu modo. Existem maneiras que nós podemos interpretar o livro de Apocalipse com todo aquele cuidado. O próprio Dr. Russell Shedd, quando ele foi convidado para dar um estudo sobre Apocalipse, ele se considerou incapaz de dar esse estudo, por ser um livro de difícil compreensão. Então, querido estudante, eu quero que você tenha um cuidado quando você for interpretar esse livro, principalmente quando for falar sobre os acontecimentos históricos que existem nesse livro. Então, nós somos a favor de uma interpretação de Apocalipse numa perspectiva preterista, que foi escrita para as igrejas da época, aquelas 7 igrejas, e numa perspectiva também futurista, que há eventos históricos que já ocorreram e também há eventos históricos que ocorrerão. Precisamos ver o livro de Apocalipse nessas perspectivas, para nós não incorrermos em erros de heresia e aí querer até agendar, né, a volta de Cristo, como muitos já fizeram, e em outras palavras aí, numa palavra bem vulgar, deram com os burros na água. Então, querido aluno, tenha o cuidado de fazer essa interpretação. Uma das interpretações mais erradas que eu já vejo é denominar o 666, ou denominar quem são as testemunhas. Então, isso aí fica para meros curiosos. Vamos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, né? Então, o livro de Apocalipse encerra o Novo Testamento mencionando a visão beatífica, apresentando um convite à vida eterna, uma maldição contra todo aquele que adicionar ou subtrair qualquer coisa das profecias do Apocalipse. Por isso que eu aviso, tome cuidado, viu? Uma promessa sobre o retorno de Jesus e uma oração a esse respeito. E, finalmente, terminam com a bênção. Então, nós ficamos felizes em concluirmos aqui, né, essa disciplina Panorama do Novo Testamento. Gostaríamos que você desse prosseguimento ao estudo, se aprofundasse nas próximas disciplinas, que serão disciplinas específicas, e eu desejo a você bons estudos. Que Deus abençoe.